Pessoal, se tem um assunto que está sendo bastante comentado aí nas últimas semanas no meio do aquarismo, nos grupos de WhatsApp e até mesmo no Instagram, é sobre o uso e a calibração do refratômetro, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar um pouco o meu ponto de vista sobre esse assunto para vocês, beleza? Então aqui, qual que é a ideia? A gente fazer algumas medições, tá? Mas antes de fazer essas medições, eu queria explicar para vocês um pouquinho sobre o princípio do funcionamento do refratômetro e por que que eu resolvi fazer esse vídeo, tá? Então é o seguinte, o refratômetro, ele é um equipamento que a gente usa hoje no aquarismo marinho para medir a salinidade da água, né? Existem outros equipamentos, tá? Esse é um dos mais baratos, um dos mais simples também, mas que quando bem utilizado, né, ele cumpre o que promete, beleza? E por que que eu resolvi fazer esse vídeo aqui? Porque eu vejo que tem bastante gente que usa o refratômetro, mas ainda não entende o princípio por trás dele, né? Ou às vezes até acaba utilizando da maneira errada, tá? A ideia não é contrariar ninguém que usa ele de outra maneira, né? Calibra de outra forma, mas sim mostrar o jeito que eu faço, né? E se eu conseguir ajudar alguém a, a medir de uma forma melhor, ou que se achar mais à vontade de medir, né? E isso ajudar o aquário da pessoa a evoluir, né? Eu já fico feliz, beleza? Então, como é que funciona aqui qual que é o princípio de funcionamento do refratômetro, tá? Ele não mede diretamente a densidade da sua água, né? A gente costuma falar muito, eu medi minha água no refratômetro lá, deu 1025 de densidade, tá? Mas isso é um valor que a gente já está convertido, né? Então, quando a gente pinga uma gotinha da nossa água aqui no prisma dele, né? E coloca isso na direção da luz e olha através dessa lente aqui, a gente enxerga isso aqui, tá? Aqui não vai estar marcando porque tá vazio, não tá seco, mas quando a gente coloca uma amostra da nossa água aqui, ele separa em duas fases, digamos assim, né? Uma iluminada e uma não iluminada, onde é, a separação entre essas duas fases é o valor da salinidade aí que a nossa água está apresentando, né? Bom, mas como isso funciona, tá? Toda mistura, todo líquido homogêneo, né, que é o caso da água com sal, ele apresenta uma refração, tá? Ele desvia um feixe de luz. Então, quando a gente coloca isso em direção da luz, a luz bate aqui e vai ser desviada pela água salgada, tá? E esse desvio é o que faz a gente conseguir enxergar qual que é a salinidade pela lente, tá? Esse equipamento ele não lê só a mistura entre sal e água, tá? Ele pode ler outras misturas também. Tudo, todo tipo de mistura que faz esse desvio de refração consegue ser lida aqui pelo refratômetro, tá? Tanto é que eu tenho um refratômetro igualzinho esse aqui, e eu uso para medir cerveja, eu faço cerveja em casa, né? E eu uso esse equipamento para medir a concentração de açúcar na água, tá? No caso da produção de cerveja. Então, além do sal, a gente pode medir concentração de açúcar, pode medir concentração de outras coisas também, beleza? O que muda de um para o outro é a escala que aparece na lente a hora que a gente olha, beleza? Bom, sobre o refratômetro, o que eu queria falar era isso. Agora falando um pouquinho aí do meu ponto de vista em relação à calibração do refratômetro, tá? Então, aqui eu peguei uma régua, tá? Que eu acho que fica fácil de entender como eu penso sobre a calibração, tá? Vamos imaginar que isso aqui é uma mangueira que eu vou usar num processo muito importante que ela tem que ter exatamente 25 centímetros, tá? Exatos. Ou o mais próximo disso possível, tá?
Então eu preciso cortar um pedaço dessa mangueira que tem o mais próximo possível de 25 centímetros, tá? E eu tenho somente essa régua para medir esses 25 centímetros, tá? E eu não sei se essa régua, ela mede certo ou não, né? Então, o que que eu fiz? Eu comprei, importei lá da Alemanha, né? Isso eu tô supondo, tá? Tô inventando, mas faz de conta que eu importei lá da Alemanha um padrão de, de medida aqui que tenha exatos 5 centímetros de comprimento, tá? Para eu ver se a minha régua tá medindo certo ou não, beleza? Então eu peguei o meu padrão, coloquei aqui e vi, falei, pô, tá exatamente 5 centímetros. Então a minha régua tá medindo certo, né? Mas o que que acontece? Aqui eu posso garantir que de 0 a 5, né, ela tá medindo certo, porque eu aferi isso com o meu padrão. Mas e o 25? Né? O 25 está longe. E se existe um erro nessa escala aqui? Né? Então, eu não é porque eu tenho um padrão de 5 que eu vou garantir com certeza que até o 25 vai estar marcando certo. Né? Qual que era o jeito mais confiável de eu ter essa certeza que os 25 centímetros estão medindo certo? Eu ter comprado um padrão o mais próximo possível do 25, né? Talvez 24, 24,5 ou 26, alguma coisa mais próximo dali, para eu conseguir cortar a minha mangueira com os 25 centímetros o mais exato possível, beleza? Então vamos às medições aqui, né? O que que eu trouxe? Água de RO, que tem uma densidade de 1000, o soro fisiológico, né, que tem uma densidade de 1005, e o Multi-Reference, né, que é um produto lançado recentemente aí pela Fauna Marinho, e ele é um padrão para análise, para testes de vários parâmetros, como a salinidade, como cálcio, magnésio, KH, fosfato, nitrato, tá? É um produto que veio com um custo-benefício muito bom aí para o mercado. Eu tenho certeza que quem utilizar e testar vai acabar se agradando bastante, tá? Então, ele fala aqui que possui uma salinidade de 35 ppt, tá? Isso equivale a 1026 de densidade, tá? Então, gente, eu não tô aqui para falar que a água de RO mede errado, calibra o refratômetro errado, ou que o soro calibra o refratômetro errado, ou que só esse calibra o refratômetro certo, nada disso, tá? Antigamente eu só tinha água de RO e eu usava ela para calibrar e funcionava muito bem, tá? Mas o que que acontece? É a mesma história da régua, né? Se eu tenho a oportunidade de usar um padrão que é mais próximo da, da salinidade da minha água do aquário para calibrar o meu refratômetro, eu vou usar ele, né? A minha chance de errar vai ser menor, beleza? Mas, se, por exemplo, se eu fosse montar uma quarentena de hipossalinidade, né, com uma densidade ali de 1009, 1010, eu não ia usar ele. Eu ia usar o soro fisiológico, que tem uma densidade de 1005 e está muito mais próximo do 1009, 1010, do que o multi-reference que está com uma densidade de 1026, né? Então, a ideia aqui é eu fazer a calibração usando os três, tá? É eu calibrar com a RO e analisar esses dois, calibrar com o soro e analisar esses dois, e calibrar com o multi-reference e analisar os outros dois, tá? Eu vou fazer isso, não vou filmar aqui porque eu tô com um braço só, mas eu volto com os resultados aqui pra gente discutir. Bom, finalizei tudo aqui. Vamos ver os resultados, tá? Aqui eu marquei tudo nessa folha. Como que eu fiz? Primeiro eu calibrei com a RO, né? Aqui, a primeira linha aqui é com a calibração da RO. Eu circulei aqui para mostrar que foi calibrado com ela, tá? Quando eu calibrei com a RO em densidade 1000, eu analisei o soro e tive o resultado de 1007, tá? 1007. Aqui o MR é o Multi-Reference, eu tive um resultado de 1028. E eu também testei a água do aquário, tá? Deu 1026 nesse caso. Depois, eu vim e calibrei com o soro em 1005, tá? Aí eu analisei a RO,
deu um pouquinho abaixo da escala do refratômetro. Eu chuto que se tivesse escala ali ia dar algo em torno de 998, tá? Analisei o multi-reference, deu 1027 e a água do aquário 1025, tá? Depois eu calibrei aqui com o multi-reference para finalizar, que é em 1026, calibrei em 1026. Analisei a RO, também deu um pouquinho abaixo, um pouco mais abaixo do que tinha dado quando eu calibrei com o soro, tá? Deu algo em torno de 997. Analisei o soro, deu 1004 e a água do aquário 1024, tá? Olhando isso aqui, o que a gente pode enxergar, tá? Se eu fosse considerar uma das 3 calibrações, como eu falei para vocês, o mais próximo da minha água que eu quero analisar, que é essa aqui, é o multi-reference. Então eu consideraria mais essa calibração aqui, tá? Então, para mim, provavelmente a água do meu aquário está aqui em 1024, tá? Mas dá para perceber que não houve uma variação tão grande de um para outro. 1026, 1025, 1024, eu não teria problema utilizando nenhum dos 3 como solução de calibração, tá? Vale lembrar aqui também, tá? Importante frisar que isso é para o meu refratômetro, tá? Mesma coisa da régua. Uma coisa é a minha régua, outra coisa é a sua régua. A escala não vai ser exatamente igual a minha, por mais que seja da mesma marca aqui dela, né? E seja o mesmo modelo, tudo, mas alguma variaçãozinha sempre tem de uma para outra, tá? E isso vale para o refratômetro também. Então é isso, pessoal. Eu creio ter conseguido deixar o meu ponto de vista para vocês. Comentem aí o que vocês acharam, tá? Se vocês não concordam com isso, ou se vocês fazem de alguma outra maneira que é mais válido do que a minha, né? Porque não é porque eu tô falando que eu faço dessa forma aqui que é o jeito certo, tá? Do mesmo jeito que o meu aquário dá certo, o de muita gente também dá, fazendo de outras maneiras, tá? Então eu só vim mostrar aqui, tentar ajudar alguém a conseguir ter uma confiança melhor na análise, tá? Porque eu vejo que muita gente não consegue confiar tanto no refratômetro, e eu hoje, com esse queridinho aqui, eu consigo ter uma confiança maior com ele, tá? É isso, obrigado aí pela atenção de vocês e até a próxima.